Então, olha só. Na aula anterior, eu falei, acho que se eu desligar ali, vai ficar melhor para vocês enxergarem, né? Se eu desligar essa luz da frente. Na aula anterior, eu falei com vocês, deixa eu melhorar. Eu falei com vocês sobre conjuntos. Eu comecei a explicar o que é um conjunto. E aí mostrei para vocês diferentes formas de representar um conjunto. E finalizei, né, a aula falando de intervalo, que é quando nós temos um conjunto de números reais. Por exemplo, se eu falar para você que o meu conjunto B, não, quero essa mais grossinho um pouquinho. Meu conjunto B, quem vai ser o meu conjunto B? Serão todos os share, ou seja, eu estou falando de que conjunto numérico? Dos reais. São todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 4. Nós, na aula anterior, aprendemos a representar isso aqui. Nós vimos que isso aqui... Peraí, deixa eu dar uma mudada nesse grid aqui, que eu estou acostumado a ver ele na vertical. Aí. Nós vimos na aula anterior que isso aqui a gente vai representar pelo desenho da reta numérica. Onde nós vamos ter que marcar os números menos 2 e 4. E aí nós vimos o seguinte: no menos 2, a bolinha será fechada ou aberta? Será fechada. Por que a bolinha no menos 2 será fechada? Porque aqui eu tenho que o x, ele pode ser o menos 2. Aqui está escrito, x é maior ou igual. Tem um sinal de igual. Ele pode ser o menos 2. Se ele pode ser o menos 2, bolinha fechada. Lá no 4, a bolinha não será fechada. Porque não tem o sinal de igual aqui, ó. Só tem o sinalzinho de menor. Então, a bolinha vai ser o quê? Aberta. Bolinha aberta, bolinha vazia. Como eu quero todos os números que são maiores ou iguais a menos 2, eu quero para a direita do menos 2. E como eu quero que seja menor que 4, eu quero para a esquerda do 4. Então, eu pintaria aqui dentro. Essa é a representação do conjunto B. Mas nós vimos que esse conjunto B, a gente também pode escrever ele em forma de intervalo. Nós vimos que o B é menos 2, 4. Como o menos 2, a bolinha é fechada, colchete para dentro. Como no 4, a bolinha é aberta, colchete para fora. E nós vimos também que, onde o colchete é para fora, se eu quiser colocar parêntese onde o colchete é para fora, eu posso. Então, eu poderia representar o conjunto B dessa forma. Então, na aula anterior, eu expliquei para vocês o que é um conjunto e as formas diferentes de representar um mesmo conjunto. Aqui eu escrevi o mesmo conjunto de 4 formas diferentes. E aí eu pedi para vocês assistirem uma aula minha, né, lá no Brasil Escola, lá, sobre conjuntos. O que era mesmo? Eu não lembro. Conjuntos numéricos. Mente não. Alguém aqui na sala assistiu? Mente não. 1, 2, 3. Boa, boa. Fez a anotação? Show, show, show demais. Então vamos tentar ajudar os que não viram, né? Conjuntos numéricos. Bom, isso aqui é só uma revisãozinha aqui do que eu falei na aula passada, eu não preciso disso aqui não. Note, alguém copiando aí, né? Vai lá, às vezes tem alguém copiando aí. Vou escrever aqui embaixo mesmo, vai. Conjuntos numéricos.
Para quem assistiu lá, qual que foi o primeiro conjunto numérico mesmo que eu falei? Os naturais, né? Ótimo. São os números naturais. É o primeiro conjunto numérico. Os números naturais, como o próprio nome já fala, ele surgiu com a necessidade natural do homem de contar. Ele era criador, sei lá, de ovelha, por exemplo, de ovelha. Passava uma ovelha, ele pegava uma pedrinha, mas ele não sabia que aquela pedrinha era um. Passava outra ovelha, ele pegava mais outra pedrinha. Ele não sabia que aquela pedrinha era o 2. Não tinha isso, porque não tinha o conjunto numérico. Não tinha a criação dos números naturais. Então, os números naturais surgiram com a necessidade natural de se contar para a quantidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 milhão, 1 bilhão. Não tem fim. Tende ao infinito. Então, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Nossa, acaba no 9, por exemplo? Claro que não, né? Vai embora, é quantidade, eu não tenho fim, é infinito. Sempre tem algo maior do que eu tenho. Então, isso é o conjunto dos números naturais. Agora, a fim de deixar vocês mais feras ainda, pode acontecer de eu querer que o 0 não faça parte do conjunto dos números naturais. Então, se eu quiser excluir o 0 desse conjunto, eu venho aqui e coloco asterisco. N asterisco. Todas as vezes que você vê um conjunto que tem esse asterisco, não é asterístico, viu? É asterisco. Se eu pego um conjunto e acrescento esse asterisco, eu estou retirando o 0. Então, esse N asterisco é como se eu tivesse o conjunto dos números naturais tirando o elemento 0. Ou seja, eu estou falando do 1 para frente. É como se eu estivesse falando para você dos naturais estritamente positivos. Porque o 0 é positivo? Ele é positivo, só que ao mesmo tempo ele é o quê também? Negativo, ele é neutro, né? Ó, acho que a Júlia disse que ele é neutro. Ele é neutro. Ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, quando eu coloco N asterisco, eu estou falando dos naturais estritamente positivos. Naturais estritamente positivos. Aí eu vou representar o conjunto dos números naturais. Eu disse para você na aula anterior, isso aqui também, que a gente pode representar por uma limitação, né? Eu vou representar o conjunto dos números naturais por esse quadradinho aqui, ó. Pronto. E aqui dentro eu vou colocar um Nzinho para dizer que é o conjunto dos números naturais. Agora, se eu parar aqui, eu vou ter problema. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, fazer 8 menos 3. O que é 8 menos 3? 5, né? Óbvio. Agora, se eu tiver apenas esse conjunto, eu não consigo fazer 3 menos 8. Não consigo. Eu sei que você sabe que 3 menos 8 é o quê? Menos 5. Só que menos 5 é natural. Entendeu? Que eu não poderia ficar apenas com o conjunto dos números naturais. É por isso que surgiu o conjunto dos números inteiros.
para que eu tenha esse tipo de resposta. Então, depois do conjunto dos números naturais, vem o conjunto dos números inteiros. Os inteiros, eles são representados pela letra Z. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Os inteiros são os naturais, ou seja, os naturais, eles estão dentro dos inteiros, com os seus respectivos opostos. Tá vendo? Ó, os naturais estão dentro dos inteiros. O oposto de 1, menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. E isso, ó, vai embora. Então, se eu fosse fazer um quadradinho para representar o conjunto dos números inteiros, que eu vou chamar aqui, colocar aqui o Zzinho, tá vendo? Esse quadradinho aqui é os inteiros. Dentro desse quadradinho dos inteiros, o que vai ter? O quadradinho dos naturais. Ele tem que estar lá dentro. Ai, irmãos. Tá bom assim. Olha lá. Os naturais, ele tem que estar dentro do conjunto dos números inteiros. Porque todo natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Nós temos o menos 3, por exemplo, que é inteiro e não é natural. Exemplo. Por isso que o quadradinho dos naturais tem que estar lá dentro do quadradinho dos números inteiros. Só que, mais uma vez, eu tenho algumas escritas matemáticas. Se eu coloco Z asterisco, o que significa mesmo? O asterisco aí? Que eu estou excluindo o zero. Então, é como se fosse vindo lá do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. É como se eu tirasse o zero. Só que ainda tem um detalhe. Se eu colocar aqui para você Z mais, tá vendo? Ó, Z mais. Intuitivamente, na sua cabeça, o que você colocaria nesse conjunto? Olhando para essa escrita, Z mais, qual que seria a sua intuição? Colocar quais números lá dentro? Os positivos? Ok? Só que o zero entra nesse conjunto? Você acha que sim, você acha que não? Por que você acha que sim? Você só acha que sim. Não, mas para você falar que sim, você tem que ter um raciocínio. O zero é positivo, então o zero entra. Mas o zero é neutro. Ele é o neutro. Pode, mano? Pode. Vai lá. O zero vai entrar naquele Z mais ali ou não? Ele vai entrar. Vai sim. Por quê? Eu falei para você que o zero não entra quando tiver o quê? E tem asterisco ali? Então o zero entra. Se eu não quisesse que o zero entrasse, eu tinha feito isso aqui, ó. Z mais asterisco. Então, no Z mais, é do 1 para frente. Ou do 1 não, desculpa, do 0 para frente. 0, 1, 2, é os naturais, na verdade, né? E o Z mais asterisco, eu estou me acostumando com essa mesa menorzinha aqui, estou quase pegando a minha ali, mas vai demorar, não quero perder tempo, não.
Aí sim eu tiraria o 0. 1, 2, 3, para frente. Em termos gramaticais, tem diferença. Tem diferença em termos gramaticais. Em termos gramaticais, eu posso te afirmar que esses e mais são inteiros não negativos. Essa é a pronúncia correta. Os e mais. Inteiros não negativos. O 1, ele é não negativo? Porque ele é o quê? Positivo. Ele é não negativo. O 2, ele é não negativo? Sim. E o 0, ele é não negativo? É sim. Porque o 0 é neutro. 0 é neutro. Ele é não negativo. Só para você entender melhor, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Deixa eu mudar esse. Vou pôr um negritozinho aqui. Vou pôr só o negrito mesmo. Saca só, vou te mostrar o que eu estou querendo dizer. Quando eu escrever o conjunto de baixo, vai ficar muito claro para você. Sabe quem que é o conjunto de baixo? O conjunto de baixo são os inteiros positivos. Observe que no conjunto de baixo, o Z mais asterisco, ele tem apenas os números positivos. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. É que no conjunto de cima, que é apenas o Z mais, se eu falar inteiro positivo, o 0 não entraria, porque o 0 é neutro. Por isso que inteiro positivo tem que ser o de baixo. Para o 0 entrar, ele é um inteiro não negativo, porque ele é neutro. Assim, é só rigor matemático esse troço aqui. Mas aí, se você compreender isso aqui, o restante fica mais fácil. Porque se eu colocar para você Z menos, o que você acha que vai ser o Z menos? Inteiros não positivos. Não positivos. Quem são os inteiros não positivos? Vem do infinito negativo, passa pelo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e o 0 entra. Por quê? Porque o 0 é neutro, ele é não negativo. Agora, se eu coloco Z menos asterisco, agora o que isso seria? Inteiros negativos. Inteiros negativos. Eu tiraria aqui o 0 aqui no caso. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Então, eu estou te mostrando essa escrita porque nem todos os professores ensinam isso aqui. Esse é o primeiro motivo, o do porquê que eu estou falando isso para você. E o segundo motivo, por que eu estou falando isso para você, é porque às vezes nós temos aqui algum aluno no nosso meio que tem, por exemplo, o sonho de prestar uma USP, uma Mackenzie, um ITA. Então você tem que saber essas coisas, né? Inteiros não positivos seria esses E menos. E esses E menos asteriscos seriam os inteiros negativos. Beleza. Aí depois, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no online, aqui na sala presencial. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar. Aqui no online, aqui, nós temos 31 alunos. Pelo visto, está suave, né? Tá de boas.
Aí eu te ensinei o conjunto dos naturais lá na aula, depois o conjunto dos inteiros, e depois foi o conjunto de quem? Dos racionais. Racionais. É o terceiro conjunto numérico que a gente vê. O que é um número racional? É qualquer número que você conseguir escrever ele em forma de fração. Qualquer número que você conseguir colocar ele em forma de fração, ou seja, tem aquele traço, né, para indicar que é a fração, o de cima tem que ser um número inteiro e o de baixo tem que ser um número inteiro diferente de zero, o de baixo. Agora eu vou te mostrar por quê. Só estou dando um tempinho, porque tem gente que está copiando aqui ainda. Ele vai ser racional. 3/4 é racional. 3 sobre 4. O de cima é inteiro, o de baixo é inteiro diferente de zero. Então é racional. Menos 4/5. O menos seria da fração, o 4 é inteiro, o 5 é inteiro, pronto, menos 4/5. É racional. Então, um número racional é qualquer número que você conseguir colocar ele em forma de fração. Vamos lá? Inteiros racionais. Os racionais vai ser representado pela letra Q. Diferente desses anteriores aqui, ó, diferente dos naturais, que tem uma lógica, diferente dos inteiros, que tem uma lógica, e por isso que eu escrevi o conjunto desse jeito, os racionais não têm uma sequência lógica. Eu não sei qual é o primeiro racional. Eu sei quem é o primeiro natural, é o zero. Eu não sei quem é... Não tem o último racional, não sei. É uma infinidade de conjuntos, de números. Então, por isso que nós vamos ter que escrever o conjunto dos números racionais como a definição de um conjunto. O que é um número racional? É todo número escrito na forma A sobre B, ou seja, em forma de fração, tal que A e B pertence aos inteiros, então o A e o B tem que ser um número inteiro, e o B, ele não pode ser zero. O meu denominador de uma fração não tem como ser zero. E como que eu posso te mostrar isso? Simples. Quando eu falo de fração, eu estou falando de divisão. Quando eu tenho 1/4, é como se eu tivesse R$1 dividido para 4. Dividido para 4. Obviamente, isso dá 25 centavos para cada um, né? 1 não divide para 4, aí você aprende assim, acrescenta o zero e a vírgula, por 2, que dá 8, sobra 2, acrescenta o zero, por 5, que dá 20, dá 25 centavos. R$1 dividido para 4, 25 centavos. Agora, imagina que eu tenho uma fração, 3 sobre 0. Vamos fazer essa conta. A fração é divisão. 3 dividido por 0. Qual é o número que eu multiplico por 0 que dá 3? Tem algum número que eu multiplico por 0 que dá 3? Não. Porque qualquer número que eu multiplique por 0 dá quanto? Dá 0. Então não tem como. É por isso que em uma fração... Sexto ano isso aqui, hein? É por isso que em uma fração, o denominador, que é o número de baixo, não pode ser 0. Então isso é um número racional. É qualquer número que você consegue escrever ele em forma de fração. Então aqui, ó, eu vou fazer um desenhozinho, um quadradinho,
para representar o conjunto dos números racionais. Então, aqui agora, eu vou dar para vocês exemplos de números racionais. Bom, eu já disse 1/4, 1/4 é um número racional. Vou te dar outro exemplo de número racional. Isso aqui, ó. O que é isso que eu escrevi aqui? 3 inteiros e 2/5, certo? Mas como que chama isso aqui? É um número... Vou dar uma dica. Lembra de um negócio de comer. Não adiantou a dica, né? Esse 3 é inteiro e o 2/5 é fracionário. É um número misto. Lembra de comer, gente? O misto, pô. Misto. Isso é um número misto. E um número misto, ele é racional. Ele é racional. Por quê? Porque 3 inteiros e 2/5, vamos lembrar para vocês quando? 3 inteiros, 2/5. O que é 2/5? Quando eu expliquei para vocês 2/5, eu falei assim, olha, é um negocinho que foi dividido em quantas partes? 2/5 em 5. E dessas 5 partes, quantas que eu pego? 2. Isso é 2/5. Se eu quero 3 inteiros, eu tenho que fazer 3 desenhos de 5. 3 desenhos de 5. E desses 3 desenhos, quantos que eu vou pintar? Tudo, porque são 3 inteiros. Ou seja, eu vou ter pintado quantos quadradinhos no total? Tudo. Isso aqui é o 3 inteiros, ó. 3 inteiros e 2/5. Eu vou ter pintado no total quantos quadradinhos? 17. Por isso que o número 3 inteiros e 2/5 é 17 quintos. Eu fiz isso aqui para quem foi meu aluno no 6º ano. E mais, eu ensinei um macete para fazer isso aqui. 5 vezes 3 mais 2. Pronto. 17 quintos. Ah, professor, e o contrário, né? Se eu quisesse transformar 17 quintos para 3 inteiros e 2/5, sem fazer o desenho. É só você pegar o 17 e dividir por 5. Que dá 3 e sobra 2. 3 inteiros e 2/5. Foi isso que eu passei para vocês, quem teve aula comigo lá no 6º ano, né? Um pouquinho aí. Mas eu tenho só esses números que eu consigo transformar em forma de fração? Ou tem outros números que eu consigo transformar em forma de fração? Me dá um exemplo aí de outro número, então, que eu consigo colocar em forma de fração. Isso! Nossa, vocês são espertos. 4. 4. Você consegue escrever o 4 em forma de fração? Sim! Qual é o número que está debaixo do 4 aqui? Você está vendo ele? Mas você sabe que ele está aqui? É igual Jesus. É parecido. É a mesma coisa. Eu sei que tem um aqui. Não está escrito, mas eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. O -3. Ah, professor, então beleza. O 4 ele é racional? Sim. É a mesma coisa que 4 sobre 1. Ah, professor, eu não gosto de pôr o 1 embaixo, eu acho feio. Beleza, então, filho, coloca 8 sobre 2. Quanto que é 8 sobre 2? 4. Ah, e o -3, que eu acabei de falar para você? Você acha que o -3 é ou não é racional? Pensa.
Você consegue escrever o menos 3 em forma de fração? Que fração, por exemplo? Menos 3 sobre quanto? Sobre 1. É racional. Ah, eu queria escrever, professor, o menos 3 como sendo menos 12 sobre 4. Beleza, filho? Você está vendo que todo inteiro, ele é ou não é racional? É. Porque debaixo de qualquer número inteiro, qual que é o número que eu vou ter lá? 1. Então, todo inteiro é racional. Por isso que o desenho dos inteiros tem que estar dentro dos racionais. Porque todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro. Ah, professor, tem só esses números? Não. Claro que não. Raiz quadrada de 144. Quanto? 12. 12 é racional? Então, a raiz quadrada de 144 também é racional. Raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? É você pensar que número você eleva ao cubo que dá 27. Que número é esse? Sem fatorar. 3. 3 vezes 3? 9 vezes 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. 3 é racional? Então, a raiz cúbica de 27 também é. Ou seja, todo inteiro é racional. Qualquer raiz exata é racional. Tem só isso, professor? Tem não. Tem só isso não. 1,4. Você consegue escrever 1,4 em forma de fração? Sim. Qual seria essa fração? 14 sobre 10. 14 décimos. Se eu pego 14 e divido por 10, é 1,4. Ah, professor, eu quero simplificar. Tudo bem, 7/5. Eu posso colocar o número decimal do tamanho que for aqui, finito, que você vai conseguir colocar ele para mim em forma de fração. 18,345. É a mesma coisa que 18.345 dividido por quanto? Não são 3 casas depois da vírgula? Então, 1.000. Pronto. Todo inteiro é racional. Toda raiz exata é racional. E todo número decimal finito também é racional, porque você consegue colocar ele em forma de fração. Mas existem outros números que são irracionais, que são infinitos, e você consegue escrever ele em forma de fração. Alguém aí que assistiu a aula pode me dizer quais são esses números? Isso. Tipo esse cara aqui, ó. 0,4 e uma barra em cima do 4. Isso é 0,4? 0,4 com uma barra em cima. É a mesma coisa que 0,4? Não. É 0,4444444. Isso é um número decimal infinito que possui uma repetição, um período. Por isso que isso aqui é chamado de dízima periódica. E qual é a fração
que resulta nessa dízima periódica? Lembra aí do... Agora não foi eu que dei aula para vocês isso aqui, não. Alguém sabe me dizer qual é a fração que gera essa dízima? Deixa eu ver se alguém em casa falou. A fração que gera a dízima 0,44444 é o quê? Fico com medo. Eu não estou reconhecendo pela máscara, mas é a Orionte? Não? Não é a Ana Clara Orionte, não, né? Pareceu assim. Essa da escola? Qual é o seu nome, moça? Luana. O que você falou, Luana? Fico com medo de errar, não. Ó, alguém aqui falou aqui em casa. Deixa eu ver aqui. Boa, Felipe! Oh, esse Felipe Carvalho é aquele mesmo Felipe? É? Massa, cara! Show, velho! Como é que... Da onde que ele era mesmo? Eu lembro que ele era do Nordeste. Da onde que você era mesmo, Felipe? Você estava lá no Nordeste? Você é de lá, né, velho? Eu tô tentando lembrar aqui de onde que é. Recife? Sei lá, né? Vai saber de onde. Não lembro mais. 4 nonos. 0,44444 é 4 nonos. É 4 dividido por 9. Quer ver? 4 dividido por 9. Não dá. Acrescenta o 0 e a vírgula. Por 4, que dá 36, sobra 4. Acrescenta o 0. 4, que dá 36. 4 nonos. 4 nonos. Você tinha acertado, né? Ela tinha falado 4 nonos, não foi? Eu ouvi aqui bem baixinho. Não precisa ficar com medo de errar. Agora é a hora de errar mesmo. Vamos mais um. Nós vamos estudar isso aqui, viu? Nós vamos estudar isso aqui. 0,13. E a barra no 13. Isso é a mesma coisa que 0,13, 13, 13. Não sou petista e nem bolsonarista, não sou nada. Chuta! Que fração que você acha que gera isso aqui? 13 sobre 99. Bom, isso é tema para outra aula. Então, quais são os números racionais? Inteiros, raízes exatas, decimais, finitos, dízimas, periódicas. Esses são os números racionais. Tá aqui, ó. Inteiros, raízes exatas, decimais finitos, dízimas periódicas. Pronto. E é isso, nós temos os racionais, nós temos os não racionais, que são os irracionais. Aí é só você seguir a lógica. Se as raízes exatas são racionais, as raízes não exatas são irracionais. Se as dízimas periódicas são racionais, não, Bruno? As dízimas não periódicas são racionais. Como é que é o seu nome? Lauan. Mas tinha um menino chamado que era Bruno, parecido com você. Né? Tinha sim. Aqui com a máscara.
E outra, vocês cresceram também, né, velho? Vocês cresceram, eu esqueci já o nome de muita gente, mas eu lembro que tem a Júlia, não, Cecília. Essa ruiva, deixa eu tentar lembrar o nome. Não, a Rebeca é a outra sala. Lembro, não. Giovana, nossa, tava na ponta da língua, cara. Tava na ponta da língua, Giovana. O teu? Ana Júlia. Não, esse eu fiquei com medo de errar, mas eu ia falar Ana Júlia, sério mesmo. De verdade. Aí tem um Lauan, que eu lembro mais ou menos que era parecido com o Bruno. Acho que só, né? Ela também, você foi minha aluna também? Foi, né? Seu nome? Cecília também. Acho que só, né? O restante aqui eu não tô lembrado, não. Do rosto, assim, não. Com a máscara, né? Não, o restante aqui não foi, não. Gente, eu vou. Faltam 3 minutos para 8h20, é o horário que acaba mesmo, não é? 8h20. Então, eu vou deixar vocês finalizarem a cópia aqui. Eu vou finalizar aqui a aula, tá bom? A gravação. E aí, na próxima aula de hoje, a gente continua. Fechou?